Alô, galera da Central Serrana. Tudo bem com vocês? Você que é de Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Santa Leopoldina, Itarana, Itaguaçu. Esse podcast é pra você. Eu sou a Letícia. E eu sou a Samila. Nós somos estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, e fomos convidadas pelo Grupo de Estudo e Pesquisa Inclusão Escolar e Processos de Ensino-Aprendizagem para apresentar esse podcast. É muito importante dizer que as ações de extensão realizadas na microrregião Central Serrana contam com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, a FAPES, e da Pró-Reitoria de Extensão, PROEX, da Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, dentro do projeto PROEX CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Sim, juntos aqui no Rotas Inclusivas, nós vamos caminhar pelos municípios da microrregião Central Serrana para pensar a educação especial e inclusiva junto com todos os servidores da educação de forma coletiva. Mas afinal, o que é o Rotas Inclusivas? Explica pra gente, Sami. O podcast Rotas Inclusivas surgiu a partir de um projeto de extensão desenvolvido pelo GPPEA, que tem por objetivo fornecer a formação continuada para servidores que atuam nas escolas dos 5 municípios que compõem essa microrregião, independente em qual função eles ocupam nas escolas. Aqui, nós vamos pensar a inclusão escolar como coparticipativa, por meio de redes coletivas de aprendizagem. Ah, isso aí! Para a inclusão acontecer, ela deve ser entendida como uma responsabilidade a todas as pessoas que pertencem à comunidade escolar. Nós estamos aqui para conversar, trocar ideias, conhecimentos e pensar em ações e práticas inclusivas para os estudantes da educação especial. Nossa, eu já tô muito animada. E vocês? Bora aprender juntos? Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast da Formação Continuada Coletiva na Perspectiva da Educação Especial e Inclusiva, Rotas Inclusivas. Hoje, a nossa conversa é com os gestores de educação especial das redes municipais que aceitaram o convite de refletir sobre a inclusão de forma coletiva, independente da função que cada um exerce na escola. Porque quando diferentes vozes se encontram para escutar, dialogar e aprender, a escola se transforma e ganha novos sentidos. Então pega um café, um chá ou um suco, se acomoda aí e vem com a gente. O que começa com um encontro pode se transformar em caminho. E às vezes esse caminho precisa virar compromisso coletivo. Hoje a nossa conversa é sobre algo essencial: continuidade, compromisso e futuro, porque quando uma formação faz sentido de verdade, ela não pode simplesmente terminar. Vamos iniciar a nossa conversa pedindo para cada um se apresentar. Eu sou Luana, do município de Santa Maria de Jetibá, coordenadora do CREI, do Centro de Referência de Educação Inclusiva. Ei, Jeane, fala um pouco de você para nós. Eu sou Jeane, gestora da Rede Municipal de Santa Leopoldina. Eu sou Cristiane, sou coordenadora da Educação Especial. Sou coordenadora do CREI, que é o Centro de Referência de Educação Inclusiva, aqui do município de Itarana. Olá, eu sou Cirlei, eu sou gestora da Educação Especial do município de Santa Teresa. Quando a gente vive uma experiência que marca, a pergunta deixa de ser como foi e passa a ser e agora? O que fazemos com isso? Eu quero ouvir de vocês. Hoje, olhando para tudo que foi vivido, que essa formação representa na prática. A formação continuada coletiva foi um grande espaço de oportunidade, de aprendizagem, de compartilhar conhecimentos e experiências diversas entre os colaboradores. Muito importante ter atuado o professor, um auxiliar, o motorista, a merendeira, todos juntos, vivenciando as práticas em prol do desenvolvimento dos alunos com deficiência. Então, assim, esse momento, foi muito importante e é muito importante, para que a gente possa estar construindo as nossas práticas no dia a dia para melhor atender, os alunos e também para nossa aprendizagem no dia a dia. Para nós também, no município de Itarana, foi um divisor de águas essa formação coletiva continuada, tendo um olhar, para todos os servidores, observando que o nosso aluno não é só do professor, mas de todos que fazem parte, da educação, desde o motorista ao monitor, ao entrar na escola,
Então, assim, essa trouxe para a gente, nessa formação, esse momento importante, um novo olhar, uma nova perspectiva para a gente, né, de trabalhar de forma diferente, ou seja, a gente fazer o que é realmente necessário, importante aos nossos alunos, né, promovendo ele a ter esse direito de desenvolver e ter essa aprendizagem, né, de qualidade, né, conforme a gente, né, vai passando e vai aprendendo, né, também muito com os nossos alunos. A teoria se fez presente na prática. A teoria não ficou só no papel. Por isso foi importante, o quão foi importante ter a oportunidade, né, de usufruirmos desse curso longo, mas com várias aprendizagens. E nesse momento, não só o professor tem um olhar sobre o aluno, a merendeira, o motorista de ônibus, todos sabem quem é o aluno, que não é um aluno especial, é um aluno que na sua pluralidade tem a sua singularidade. É o aluno que precisa de atenção, é o aluno que todos podem olhar, ver e lê-lo sem perigo de errar, sem motivos para erros e sem tratá-lo como coitadinho, porque é um aluno que é capaz de qualquer coisa, é só ter os estímulos certos. E nós, com essa formação, aprendemos isso de uma maneira mais fantástica possível. Por isso que essa teoria na prática foi um verdadeiro sucesso. Essa formação, eu acredito que ela veio para o nosso município de uma forma bastante proveitosa, porque nós conseguimos enxergar cada profissional com seu devido valor. E eles cada vez mais se sentiram valorizados dentro da sua função. Eles conseguiram enxergar que eles são, sim, parte daquele grupo integrante que faz parte de um contexto total da educação dos nossos alunos, da educação especial inclusiva. Nós aqui no nosso município, enquanto escola, enquanto gestores, nós nos sentimos muito honrados, e eu vejo no olhar deles a valorização, como eles se sentiram valorizados, como eles se sentiram importantes e como eles nos ajudaram em cada momento desse processo. Essa formação foi de grande importância porque eles foram de grande ajuda para a gente, né? Eles conseguiram enxergar os nossos alunos como um todo, como deles também, que até então esse momento eles não estavam, até então antes dessa formação, não estava sendo enxergado o aluno como deles, pertencentes. Então, a partir dessa formação, todos começaram a se sentir pertencentes, todos se sentiram responsáveis, e isso nos trouxe muita alegria e foi importante para que eles se sentissem importantes, eles se sentissem pertencentes e os alunos também se sentissem pertencentes. Foram muitos relatos do quanto essa formação despertou diálogos e tudo. Agora, quando foi que vocês perceberam o momento que isso não podia parar por aqui? A gente precisava continuar. Quando foi que deu esse estalo para vocês? Essa formação não pode terminar agora. Principalmente quando os próprios colaboradores, né, que começaram a participar, a se apropriar de mais conhecimento, viram que nós, né, não podemos parar. Então, a partir do momento que eles começaram a buscar se apropriar do conhecimento através da formação, nós percebemos, né, entendemos que essa busca deve ser constante, né, que a gente tem que estar sempre se apropriando desses conhecimentos, porque cada aluno é único, né, são grandes os desafios e a gente tem que estar sempre buscando trocar experiências, né, conhecer, se apropriar, né, das situações para melhor atender o nosso aluno. É exatamente isso. Também penso que ela foi muito importante para a gente e a gente tem que dar continuidade a esse movimento, sim, que é um movimento que ele dá resultados na prática. Nós observamos, acompanhamos e vivenciamos esse momento, esse período todo que estávamos juntos, a mudança que houve. Então eu vejo que é um momento que precisa dar sequência. Essa prática, a inovação não pode morrer, não pode parar, precisa avançar e muito mais. E eu vejo que essa formação ela foi para a gente tão importante. Então, ela precisa
precisa avançar mais ainda, porque se a gente parar, a gente precisa sempre buscar o novo, pode retroagir, e a gente não quer isso, a gente quer o quê? Novos avanços, né, para que nós possamos colher os frutos, e a gente começou a colher os frutos, tanto é que a gente observou e viu e acompanhou na prática essa mudança, então é muito importante. Ela passou a ser bem perceptível e que não pode ser parada desde um seminário que uma servente de uma escola discorreu sobre educação especial. Aquilo foi um divisor de águas para mim, porque era uma pessoa de uma sensibilidade, de uma empatia, de uma resiliência incrível. E naquele cantinho dela, naquele sorrisinho tímido, ela deu uma verdadeira aula, que não precisa ser professor, não precisa ser doutor, não precisa ser nada, mas também eu sinto que as pessoas agora que trabalham com atendimento educacional especializado não nos procura tanto na secretaria para pedir atividades, assim, para perguntar o que eu faço agora. Não, elas buscam, elas procuram. Então, eu tenho certeza que é por causa do curso que elas fizeram, que elas estão sabendo buscar, pesquisar e sentir e vivenciar cada detalhe, cada meio que o aluno se encontra, ou como que ela pode usar os meios que ela tem disponível para levar o aluno até o limite dele, ou melhor, ultrapassar o limite, porque o nosso limite só serve para ser limite quando é ultrapassado. Então, elas estão mais seguras, os professores também mais seguros, querendo saber mais como lidar, não fica perguntando, pedindo fórmulas, não. Então, elas estão seguras. Por isso que eu penso que não pode parar de maneira alguma, porque o conhecimento sempre tem que continuar, sempre a buscar. Então, e essa formação nos deu essa sensação de que devemos priorizar a aprendizagem, priorizar o aluno, não o aluno, o ser humano que habita dentro dos nossos alunos. Eu acho que o estudar é algo que tem que ser constante, é algo que tem que estar sempre em nossas vidas. Então, assim, essa formação, ela fez com que, ficou muito bem claro que a nossa amiga falou aí, Rosimar, desde a tia lá da cozinha, o tio da portaria, então eles estão buscando conhecimento, eles estão estudando, eles estão tentando entender, né, aquele aluno que é pertencente a ele também. Então, essa formação foi de grande valia, ela não pode terminar. Eu acho que o conhecimento, ele só é válido quando a gente é passado para outras pessoas, e é isso que está acontecendo a todo momento. Então, o conhecimento é algo valioso, e isso é de grande importância quando a gente passa para outras pessoas. Então, essa formação está sendo, vai ser importante cada minuto por esse fato. Estar passando conhecimento, buscando conhecimento e fazendo com que esse conhecimento ele seja disseminado cada vez mais. Ouvindo relatos de vocês, colegas, a gente imagina um cenário muito bonito, construtivo, onde que a Rosimar colocou para nós, que emocionou ela, sobre o momento em que a merendeira discursou sobre educação especial, né, um momento construtivo para todos, onde que ela pôde colocar a sensibilidade dela. Cris compartilhou, Cirlei, sobre relatos, né, narrativas da realidade que a gente vive nos nossos municípios. Pensando nessa formação, imaginem, né, o novo cenário, caso ocorresse o risco desse movimento não continuar. O que vocês acham que entra em risco, que a gente perde, caso essa formação não tenha continuidade? Imaginem esse cenário para nós agora. Bem, o início, né, como se diz, foi dada a largada, né? Foi despertar das pessoas da necessidade, né, da busca de se apropriar, de conhecer, de entender cada aluno, cada pessoa que passa, né, nesse ambiente, para ele ser inclusivo. E se não continuar, vai voltar, né? Eu penso assim, aqui no nosso município foi a primeira oportunidade que a gente teve, né, de se apropriar de tanto conhecimento. Então, assim, a gente vai ter regredir de uma forma
bem brusca. E as pessoas vão ficar, nós vamos ficar assim, perdidos, porque agora a gente já, como se diz, já sabe, né, que o que a gente fazia era assim, era com boa intenção, mas era pouco, né? Então, a gente já sabe agora que a gente pode fazer muito mais. E a gente precisa desse apoio, né, para a gente fortalecer as nossas práticas. Eu acho que também que, na verdade, se a gente não continuar, seja um movimento retógrafo, né, para nós. Vamos retroagir. É como eu disse antes, né, tivemos esse momento importante de formação, de conhecimento, né, essa bagagem toda de inovar as práticas, rever, né, refletir sobre as nossas ações em relação aos nossos alunos. E se a gente não tiver esse apoio, essa parceria que foi tão grande, eu acredito que não vai ser um quadro, né, positivo, mas um quadro negativo, né? Vamos sentir como uma mãe, temos um filho pequeno, e que a gente precisa de estar juntinho lá, com a mão junto, para caminhar, para ensinar, porque como foi dito, inicialmente nós começamos, e a gente precisa da sequência. Eu não consigo ver que a gente não tenha mais esse movimento. Já sinto falta, já. Acredito que os demais também sentirão, se não tiver esse apoio. Né, como eu disse anteriormente, seria um movimento retógrafo para a gente retornar atrás dos nossos momentos. Então, eu vejo que a gente precisa, sim, avançar e muito, porque a gente já avançou, né, mas a gente precisa. Sem ele, eu não vejo que a gente possa ter grandes ganhos, não. Né? Então, pedir para que possa continuar, sim, esse movimento, para nos fortalecer a nossa prática cada vez mais na nossa educação especial. Agora eu me reporto ao passado, 2024, né? 2024, quando uma pessoa chegou na secretaria e nos fez um convite, né? Um convite muito especial, com educação inclusiva especial, e eu não admito, eu não consigo enxergar aqui no município essa política sendo parada, sendo podada, sendo massacrada, porque me reportando também ao passado, eu vi o quão foi difícil, o quanto era difícil para a gente, pelo menos olhar para o diferente. Não que nós não quiséssemos abraçar todos, com um abraço bem grandão mesmo, mas é porque a gente não tinha experiência, não tinha. A gente lia, claro, gente, a gente lê, mas a leitura feita sozinha é uma coisa, agora a leitura feita vamos colocar centenas, né? Porque nós tínhamos centenas de pessoas fazendo esse curso. Então, eu não admito de maneira alguma que isso possa parar. Simplesmente, eu vou falar assim, vou colocar entre aspas, jogar fora todo o conhecimento adquirido a partir de 2024 para agora. O negócio agora tem que fazer crescer ainda mais, porque parar não é possível. Não nos cabe fazer isso. Não podemos fazer isso. Porque a nossa cabeça já está igual a máquina, já está se projetando para o futuro. E um futuro cheio de possibilidades para aquelas pessoas que tiveram tão poucas possibilidades na vida. Eu não consigo, sem brincadeira, eu não consigo enxergar um município sem essa formação. Eu acho que foi, assim, muito bom, muito importante. Então, assim, eu acho que o nosso município, eu acho que, como falo por mim, né, acho que falo pelas colegas também, os nossos municípios, eles praticamente não entrou ainda numa política pública, mas, assim, a gente não consegue estar enxergando o nosso município sem essa formação, porque ela foi muito importante, os nossos parceiros, os nossos colegas de trabalho, né, desde o porteiro até a servente, até a diretora da escola, todo mundo se sentiu pertencente, foi muito importante. Eu também acho que isso não pode parar, isso tem que continuar, e eu acredito que vai continuar, que nós consigamos juntos fortalecer isso cada vez mais. E quando algo é muito importante, né, algo importante demais para depender só de iniciativas isoladas, ele precisa ganhar uma estrutura. Quando vira política pública, é sobre isso que a gente vai falar agora. Transformar uma formação em política pública é dar a ela continuidade, alcance
e responsabilidade coletiva. Para fazer tudo isso, a gente também levanta desafios e várias expectativas. Diante disso aí, o que muda quando essa formação deixa de ser um projeto, um cenário positivo já, e passa a ser uma política permanente? O que vocês vislumbram diante de tudo que a gente já conquistou, com essa formação já se consolidando como uma política pública? O que muda? A necessidade acaba sendo, a responsabilidade, né, das pessoas acaba sendo maior, porque ela passa a ser, quando a gente fala um projeto, né, uma coisa mais passageira. E a gente sabe, né, que a inclusão, que a educação especial, ela está aí, os números estão aumentando, né, e os alunos têm direito a um atendimento de qualidade, e que, então, assim, as políticas também têm que ser organizadas para fortalecer, né, para dar subsídio aos profissionais para também estarem atuando. Então, quando vira uma política pública, eu penso que o compromisso, né, a responsabilidade com a educação especial e inclusiva aumenta, tanto para as pessoas quanto para os gestores, né, que já vão ter ciência de que tem que estar organizado para dar formação, para atender esses alunos, para ter uma parte, né, destinada, né, dedicada a esse atendimento, a formações, ao tratamento também das verbas, né, que são destinadas para a educação especial. Eu vejo como um sonho tornar realidade, né? Se tornar política pública, a nossa formação realmente se tornar realidade, aquilo que realmente a gente precisa, né? Colocando todos os servidores, todas as pessoas, né, diante, né, desse compromisso, né, que nós temos que assumir. Porque quanto mais a gente estudar, mais formação nós vamos ter, né? Mais conhecimento tendo, mais novas práticas a gente pode estar trabalhando, né, e aperfeiçoando e aplicando, né, na realidade dos nossos alunos, né? Visto, como disse a colega também, que tem essa questão do aumento dos laudos, né? Dia a dia aumentando, e para isso a gente precisa estar né? Capacitados para nós podermos estar atendendo de melhor forma, né? Da melhor qualidade os nossos alunos da educação especial. A política pública é uma garantia, primeiramente, de que todas as pessoas, não importando o credo, religião, a qual classe pertence, mas que tem o direito a ter uma estrutura uma base, né, estrutural muito forte. E eu sempre penso que na minha época, eu sempre falo assim na minha época, porque eu sempre gosto de falar, porque é o que me motiva a falar agora no presente. Então, eu me reporto sempre ao passado. Quantas mães esconderam os filhos, né? Quantos tinham vergonha dos filhos, ou não vergonha, medo de colocá-los numa sociedade com medo de segregação. Isso não pode acontecer. E a política pública muda isso, porque nós temos uma Constituição que nos dá base, né? Que a Constituição de 88 apregou que todos temos direito a uma educação inclusiva, uma educação de direito, uma educação que educa mesmo, educa a mente, e não apenas estar ali por estar. Porque se você trata a criança neuroatípica, neurodivergente de um modo muito peculiar, aí você está segregando. Eu acho que você deve, claro, trabalhar com todas as suas limitações, mas querendo um avanço dele. E se tornando isso política pública, não é apenas eu, professora, eu, coordenadora, eu não. É uma população toda em prol de uma política de qualidade e que abarca todas as pessoas, independente, mais uma vez, eu repito, de cor, de raça e de classe social. Porque todos têm direito à liberdade, todos têm direito à voz e vez. Pessoal, eu acho que é algo que tem que ser cada vez mais importante, mais pontual, acima de tudo. Eu acho que a informação, nós temos ela a qualquer momento. Nós abrimos uma internet, nós abrimos qualquer site, nós temos informação do que a gente quer, né?
Só que a informação por si só, ela não pode, que muitas vezes a informação ela está incorreta. Então, eu acho que essa formação, junto com as informações que são trazidas para nós, ela é muito importante. Por isso a importância dessa virar uma política pública, porque a gente sai de todas essas informações do modo geral que a gente tem, que todo mundo tem acesso, para se tornar algo real, que é uma formação que traz informações. Falando quando nessa perspectiva da nossa formação, que deixou de ser um projeto e virou uma política pública, imaginando ali o dia a dia das nossas escolas, dos professores, dos estudantes, o que mais a gente vê de impacto ali? Já pensando nesse cenário de que a formação, que ela se transformou numa política pública permanente, ela está em nosso meio, ela está acontecendo, a gente já vive isso anualmente. Agora vamos pensar no impacto na escola, no dia a dia mesmo, para os professores, para os estudantes, para todos os profissionais ali da escola. O que vocês veem de impactos? Qualidade, né? Qualidade de vida, condições de trabalho, um ambiente também mais prazeroso, né? Porque quando todos falam, né, a mesma língua, quando todos têm o conhecimento, as coisas se tornam mais fáceis, né? Porque na medida que o professor toma uma atitude, e aí o auxiliar, ou talvez a merendeira, né, ajuda de uma outra forma. Então, assim, quando as situações dialogam, né, entre si, tudo fica melhor. E aí a qualidade também para o atendimento a essas crianças. Há um impacto positivo, né? Com certeza. É perceptível, né, no dia a dia que nós vimos, não só do professor, mas todo o conjunto da escola, né? Refletindo também, como diz a colega, também concordo da questão da qualidade. Né? A gente vê a qualidade, todos entendendo, tendo essa visão, é muito mais fácil de você poder trabalhar com os nossos alunos. Então, assim, vejo que foi de forma muito positiva, né, esse cenário diante de todos os colegas, né, todos os parceiros que nós temos da nossa educação especial. Pessoal, eu acho que os professores, todo o corpo da escola, eles estão cada vez mais qualificados, né? Eles estão se sentindo cada vez mais qualificados, eles estão com mais propriedade para agir em determinadas situações e tomar também determinadas atitudes, e também eles estão cada vez mais positivos, eles estão cada vez mais qualificados, eles estão se sentindo pertencentes, e assim se torna algo mais seguro, né, para que eles consigam trabalhar e também passando isso para os colegas. Para mim, é transformar a própria lógica escolar. É transformar, é mudar por completo a lógica escolar. Ou seja, a prática pedagógica tem que ter mudanças, né? Claro que eu tenho que olhar o aluno na sua singularidade, peculiaridade, singularidade, eu tenho que olhar isso. Eu tenho que fazer as atividades adaptadas ao conhecimento do aluno, não colocando ele como um coitadinho, não. É colocar ele para que ele sabe fazer para avançar, e sempre dando condições para que ele avance no conhecimento e até atingir, eu acho que não atingir, a gente nunca atinge o conhecimento, porque o conhecimento está sempre nos rondando, graças a Deus por isso. O conhecimento é uma coisa que a gente nunca vamos citar Paulo Freire, melhor, Piaget, na acomodação. A gente nunca pode se acomodar ao aprender uma coisa. A gente acomoda aquela que aprendeu, depois vamos mais coisas novas. A prática pedagógica muda, as pessoas que trabalham na escola mudam ao enxergar o aluno na sua inteireza. A formação dos professores, os professores buscam formação, porque eu já vi muitos procurando formações, entendeu? Então, mais uma vez eu repito, é transformar a própria lógica escolar. É transformar, que todos saibam, tenham as mesmas informações ao mesmo tempo, mas que cada um, na sua posição, saiba lidar com os grandes desafios que sinto que vão existir, e que bom que eles existem, porque desafios são feitos para ser transpostos. Então,
que venham os desafios, porque nós estamos preparados para poder mudar essa cultura que antes da formação era muito impregnada de insucessos, de segregação, e que hoje aprendemos a olhar melhor, a olhar o aluno na sua inteireza, e não olhar um laudo. Um laudo não é fim, laudo é partida. Quando a gente fala do dia a dia e impactos, a gente pode ver claramente, foi vendo, né, a partir dos encontros, tanto aqui no município de Santa Maria, de Etibá, como tenho certeza aqui nos outros, que houve apoio, né, mútuo dos profissionais. Você falou muito sobre todos aprenderem, né, todos vocês falaram sobre todos terem acesso a uma informação, e uma informação de qualidade, que a Cirlei também falou. Isso ali na prática, quando a merendeira está ali no dia a dia, junto com o professor, né, o olhar atento dela. Fale um pouco de como que vocês perceberam essa rede de apoio ali nas escolas, como que isso mudou o olhar após a formação. Que a gente via a merendeira que estava ali se informando um pouco mais de seletividade alimentar, um aluno que demonstrava, falando do público autista, uma resistência maior em permanecer no momento do intervalo do recreio, e que às vezes o professor ali já tinha feito inúmeras tentativas, às vezes ela ali fala, e se a gente preparar o alimento de outra forma, ou pode ir que eu também vou tentar ajudar ele, eu vou separar em outro prato. A gente percebe que eles ali se apoiaram. Como vocês viram, né, ou perceberam isso nos municípios de vocês, essa rede de apoio? Sim, esse foi um dos fatores assim bem marcantes, né? Porque muitas vezes, como eu já disse, às vezes o professor tomava uma atitude, ou uma família vinha, né? A mãe passava uma informação que a criança né, não podia comer certos alimentos, e aí assim tinha resistência, né? Na escola, às vezes um outro funcionário criticava, ou até mesmo assim a situação da criança não conseguir ficar aquele período todo, né, dentro da sala de aula, e aí a gente fazia aquela orientação de, às vezes, o auxiliar sair um tempo, né, fazer uma atividade em outro local, ou de combinar com a família, às vezes a criança sair mais cedo ou chegar mais tarde, né, dependendo de horário que faz a terapia. Então, assim, deu essa clareada, porque por mais assim que falava, como a gente tem assim um dia a dia corrido, né, não tinha assim esse entendimento. Então agora as pessoas têm mais aquele carinho, né, aquele olhar de entender e tentar atender essas necessidades em conjunto. Para nós também, né, foi nítido também, a partir da orientação, um fato que foi assim até relatado, é a questão do recreio, né, nós temos a escola, né, são os recreios, e os alunos são muito alunos, né, inclusive os nossos alunos também, da educação especial, que estão todos juntos, né, essa questão da alimentação, houve uma mudança, né, que tinha antes, que não podia lanchar junto, vinha depois, né, e eu acompanhei um dia um recreio, né, de uma escola nossa aqui do município, né, que era 283, se eu não me engano, alunos que estavam todos, então todos estavam juntos, que bom. Antes não podia, antes não tinha, antes era antes, tinha que pegar o primeiro na fila. Por que o primeiro na fila? Por que ele não pode estar junto com os outros? E aí teve o olhar do diretor, tem o registro horário do pedagogo, do auxiliar de sala, do professor regente, todos estarem envolvidos nesse recreio, de forma que possa, e o aluno pode estar também, ele deve estar. Então, assim, das demais práticas, os demais olhares, né, que nós tivemos de acolhimento, esse foi um fator, assim, que eu observei dos demais também, da sala de aula que houve, mas um que complementa foi a questão daquele montante, é um barulho, é todos juntos, criança gosta de correr, gosta de brincar, se alimentar, e alguns não gostam do barulho, então eles estavam, né, com abafador, e o outro não precisava de abafador, estava junto, se alimentava junto, então, assim, houve uma mudança bem nítida, assim, de alguns pontos, e por isso, né, que a gente tem que avançar com essa formação, dando continuidade, né, para a gente poder cada vez mais aperfeiçoar. E esse foi um dos fatos que eu relato que foi observado, a questão do recreio, da participação deles juntos, em conjuntos, né, alimentando juntos, tendo juntos, né, da mesma
obrigatoriedade de estar na fila, de não ser o primeiro, nem ficar por último, nem ficar por fora, mas estar junto. Então, acho que é isso que é realmente importante, né? A gente fortalecer essas práticas nossas, esses nossos conhecimentos, orientações, para que a gente possa avançar cada vez mais né, na nossa educação especial com os nossos alunos. Um fato curioso ocorreu, porque eu faço visitas nas escolas, e a escola de Itaçu é um distrito daqui do município. E tem uma... até me faz graça, me faz rir, porque ela tem uma jovialidade, assim, uma alegria que transborda, né? E ela é servente, ela é cozinheira, merendeira. E ela descobriu que o hiperfoco do aluno era o amarelo, a cor amarela. E o aluno não comia. O aluno não se alimentava no hora do recreio. Aí ela falou que a Nutri não me ouça, mas ela fritou um ovo. O menino comeu. Aí ela pegou, cozinhou o ovo, o menino comeu também o ovo cozido. Aí canjiquinha, o menino comeu, passou a comer canjiquinha. Então, tudo, ela sempre desfaz um pouquinho do cardápio preparado pela Nutri maravilhosa que nós temos aqui, mas ela foge um pouquinho para poder alimentar aqueles que ela sabe que tem o hiperfoco, sabe que tem alguns costumes diferentes, né? Porque estão aprendendo a comer na própria escola. Então, eu me admiro muito esse olhar sensível dessa merendeira, entendeu? Porque ela fala assim, Rosimar, não pode ficar sem comer. Todo mundo come e o menino tadinho não pode. Assim, a sensibilidade dela me tocou muito. E é uma escola também que todos, eu falo todos mesmo com propriedade, todos conhecem cada aluno em sua inteireza, todos conhecem. Se falar, o Ricardo é isso, aquilo, faz isso, faz aquilo, não, eu não gosto. Mas nunca vi assim, eu vou falar que essa rede é uma rede consistente, pelo menos na própria escola. E temos também o apoio da família agora, né? Que agora nos dá o seu bem mais precioso, as escolas, e que confia no nosso papel, confia nas sementes, confia nos motoristas e confia em todo mundo. Então, essa rede de apoio é o que sustenta, talvez, muitas coisas que essa formação nos presenteou. Eu percebo que nós tivemos uma rede de apoio maravilhosa com essa formação. Eles começaram a ver realmente, quando nós íamos nas escolas, eu acho até engraçado, quando a gente ia nas escolas para estar conversando, né, mostrando, muitas vezes a gente via, talvez, que elas não... Falava, gente, será que essa mulher está inventando isso da onde? Né? E com essa formação, o que acontece? Elas viram que a gente não estava falando, né, da boca para fora. Nós estávamos falando de algo pontual, de algo que era estudado, de algo que elas estavam vivendo junto com a gente. Isso que foi importante, esse viver junto com a gente, essa formação. Não se sentir diminuídas, se sentirem especiais ali junto com a gente, viver junto com a gente essa formação, que foi algo tão pontual, algo que foi algo de estudos, né, que elas viram que foi algo estudado, não foi algo inventado. E que foi algo que é real e que acontece realmente nas escolas. Elas buscaram, né, tanto professor como servente, merendeira, elas buscaram junto com a gente ver o que o aluno precisava para estar nos ajudando. Então, assim, foi muito bom, foi algo real, foi maravilhoso. Para a gente encerrar, queria que vocês falassem com quem que ainda está fora dessa experiência. Quem é que não participou, não conheceu, não está fazendo parte ainda dessa rede que a gente foi construindo depois da formação, onde que a troca é mútua, o aluno é de todos. Que mensagens que vocês deixam para quem ainda não entrou e que tem a oportunidade de participar e que daqui a uns tempos vai conhecer, né, isso em forma de política pública, mas que no momento a gente segue contagiando, incentivando. Qual a mensagem para vocês, que vocês deixam para essas pessoas? Eu falo que quem ainda não participou, né, mas que sabe que tem a necessidade, que sabe que precisa buscar mais conhecimentos, precisa, assim, se esforçar, porque a gente sabe que as demandas da educação são
enormes, né? A gente tem várias formações, agora étnico-racial, sobre sexualidade, primeiros socorros, mas que a gente deve colocar esse tema, né, essa pauta da educação especial inclusiva como prioridade, porque esses dias eu até falei aqui com o grupo que quem está na educação, não tem mais como dizer que não vai buscar, que não vai querer trabalhar com esse público, né? Então, é muito importante, e para quem está na educação, para a gente conviver, né, numa comunidade escolar, para a gente lidar com as famílias também, né? A gente precisa desse conhecimento, a gente precisa desse espaço de conhecimento. Eu digo àqueles que não fizeram, né, que não participaram, que venha participar, fazer parte do nosso grupo, some com a gente, venha fazer a diferença, porque nós juntos somos mais fortes e aí nós podemos fazer o diferente acontecer, né? Basta todos darem as mãos, né? Buscar e fazer, que a gente juntos a gente vai conseguir fazer essa diferença. Falaria para essa pessoa o quanto que é importante o trabalho coletivo, o quanto que é importante quando todos nós damos as mãos, e a ciranda que nós cantamos é inclusão em ação. Então, o quanto que é importante a inclusão, que é um compromisso de todos nós, a inclusão. Não é meu, não é seu, é nosso. Todo mundo tem esse compromisso, todo mundo tem que ser comprometido com a educação de qualidade, com a educação que aceita, que abraça, que eleva todo ser humano à classe a que ele pertence mesmo, a de ser humano. E a participação, como a participação de todos é importante para a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais potente, porque quando a gente deixa de segregar, a gente deixa de olhar somente o lado positivo das coisas, porque existe o lado negativo, e o lado negativo que nos impulsiona. Se todo mundo está bem, você não tem força, vai lutar para quê? Então, que nós possamos ver cada erro um motivo para levarmos em frente, para seguirmos em frente. E, mais uma vez, que a inclusão é um compromisso de todos nós, e que sejamos assim sempre. Pessoal, eu vejo que investir em formação, né, significa cada vez mais, né, melhorar a qualidade da educação que é oferecida aos nossos estudantes, é oferecido nas nossas escolas e, acima de tudo, oferecido a todos, né? Com isso, nós temos mais professores mais preparados, nós temos todo o corpo da escola mais preparada para, assim, atender melhor toda essa diversidade, atender melhor toda a especificidade de cada aluno que nós temos e promover cada vez mais, eu acho que aprendizagem mais significativas, né? E nessa aprendizagem mais significativa, a gente consegue impactar diretamente no desempenho dos nossos estudantes, reduzir toda essa dificuldade, talvez, que é encontrada ao longo de todo o percurso. Então, eu acho que esse é um grande momento, um momento que não se perde, que se ganha cada vez mais. A educação a aprendizagem é algo que não se perde, que se ganha. Então, eu vejo algo de muita importância e eu gostaria, assim, do fundo do meu coração, que todos os professores, todos os profissionais da escola, eles se entregassem de corpo e alma, como nós estamos nos entregando. Então, eu gostaria muito que esse momento seria, assim, um sonho para mim, ver esse momento. Quando a gente fala de uma política pública efetiva, ela não pode nascer só de boas intenções, ela precisa sempre do nosso compromisso contínuo com a justiça, com a evidência e o impacto real que a gente já vem colocando, que essa formação trouxe, né, para todos os profissionais. E enquanto gestora, muitas das falas, eu gestora aqui de Santa Maria de Itibá, de Educação Especial, muitas das falas de vocês foram de encontro com aquilo que o meu município aqui, nosso município, vivenciou também.
essa formação ela se consolidar como uma política pública, ela só tem ganhos, porque ela não é uma ação pontual, ela é a educação especial, essa formação é a educação inclusiva. Ela é o processo em construção, é aquilo que a gente está vivendo, para uma educação mais inclusiva, né, para a gente sair daquele ponto inicial de só deixar o aluno na escola, né, possibilitar o acesso, a gente está partindo para o ponto que é o essencial, que é a aprendizagem. Hoje a gente não pode mais falar do estudante só na escola. Agora ele precisa aprender aos conteúdos, aprender a ser cidadão, e isso só se faz de forma coletiva. Não é possível que isso aconteça só o professor sendo aquele que tinha toda essa responsabilidade. Quando a gente vê todos os profissionais, os servidores da educação envolvidos, como que é a realidade depois que essa formação passou a acontecer para todos nós, que nós nos permitimos participar, esse olhar mudou para todos nós e para os outros profissionais que hoje não falam aqui neste momento, mas eu tenho certeza que se a gente estendesse esse diálogo até eles, os relatos seriam todos esses que vocês trouxeram. Nossa formação ela não pode depender, né, apenas de iniciativas temporárias, porque isso fragiliza o vínculo e interrompe, né? Se hoje ela deixar de acontecer, vocês deixaram muito bem claro, ia acontecer um retrocesso. E transformar isso em política pública é o que garante que a gente possa ter condições e realmente aconteça uma responsabilidade institucional, porque todo mundo vai estar fazendo junto, com um objetivo em comum, e se sentindo pertencente, que é o que a gente mais falou até agora, sobre pertencimento não só de alunos, mas de profissionais, de uma sociedade inclusiva. Agradeço, muito obrigado por essa conversa, para a gente dialogar juntos e por tudo que ela representa. E ao longo da nossa série ficou evidente que a formação continuada, quando construída coletivamente, vai muito além do conteúdo. Ela cria pertencimento, fortalece redes e sustenta as práticas mais inclusivas no cotidiano escolar. A inclusão, ela não acontece sozinha. Ela acontece quando existe compromisso, continuidade e caminhada conjunta. Até o próximo episódio. Obrigada. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. E aí, gostaram? Fiquem ligados porque ainda tem mais rotas inclusivas. Pé na estrada!